Boa tarde, povo de Deus, amém, todos os ouvintes do programa, né, Deus faz milagres, mais uma vez, mais um programa, mais um testemunho, Em nome de Jesus, amém, vamos estar escutando uma história, né, de livramento, uma história, né, de restauração, de superação com a nossa amada irmã Ana, amém, e antes de estar começando, eu quero convidar todos vocês que não se inscreveram ainda no programa, se inscreva, né, compartilhe, dê seu like. O intuito deste programa sempre é o quê? Levar as outras pessoas a conhecer esse Deus, né? Esse Deus que cuida, que esse cura, Deus que dá livramento. Exatamente. Né? Então, você que ainda não se inscreveu, se inscreva, esteja compartilhando este programa, né? Em nome de Jesus. E agora eu quero apresentar a nossa convidada. Que Ana prazer. Maria. Prazer estar aqui. Obrigada, eu também agradeço a missionária Tassiana, né? Por dar uma entrevista, não. Eu vou dar um testemunho, né? Que é muito forte. Né? Amém, glória a Jesus. Então, estamos aqui para escutar um bocadinho da sua história, né? Sim. Nós já estivemos a conversar ali um pouco e eu já fiquei impressionada, né? Sim. Quanto sofrimento, né? Tanto processo. E livramento. Mas glória a Deus, o Senhor te deu vitória. Então, eu quero já agora saber, né, principalmente, né, para começar, da sua cura que a senhora teve a me contar. O problema da minha cura foi o seguinte: eu sempre fui uma pessoa que tive muito problema de saúde, né, desde da infância, né? Lá em casa eu costumava me chamar o subejo da morte, porque tudo que era problema de saúde ruim era a malária, a febre amarela, Jesus, catapora, sarampo. Sempre teve problema de ameba saúde. No fígado, cistosoma, eu era subejo da morte. Eu tinha tonturas que eu ia para aqui, para ali, caía no meio do caminho, ficava à espera que Deus mandasse alguém para me levantar, né? Quer dizer, desde criança. Sim, desde criança que é. E depois tinha um problema de como é que eu vou dizer? Violência doméstica com meu pai, com a minha mãe, e às vezes eu, naquela altura que eu era uma criança, 10 anos, 12 anos, o que eu fazia? Eu corria para longe, que eu morava num sítio, na roça, né? Eu ia para bem longe, para dentro do mato, e eu gritava, e chorava. Quer dizer que a senhora sempre e clamava pelo nome de Deus, e eu me lembro que na altura era muito engraçado, que eu fazia promessa com todos os santos. Não conhecia, e eu dizia, né? assim, São Severino do Ramo, dê minha vida de fato, assim que... Faça com que meu pai não brinque com a minha mãe, que eu dou 100 mangas. Pois é, né? E essas mangas, essas coisas que nunca foi dado, né? Que afinal eu estava adorando um Deus que não era Deus, era um pedaço de barro. Não tinha conhecimento ainda, né? E Deus contemplou a sua sinceridade, né? De pedir a Deus, sem conhecer o verdadeiro Deus ainda, o Deus real, o Deus vivo, né? Mesmo assim já cria que existia um Deus. E Deus já estava me protegendo. E depois dessa situação de infância? E depois, quando eu pensei que fui curada meu cabelo... chegou a cair 2 vezes, né? Fiquei praticamente careca, renasceu. Mas por que também doença? Cai como é que se diz? Da febre amarela. Poxa. E então, depois da febre amarela, meu cabelo caiu, depois renasceu, depois caiu de novo, depois renasceu. Sempre teve problema de saúde. Mas sempre eu creio que Deus, desde a barriga da minha mãe, que me deu o livramento de tudo. E então, o que é que acontece? Eu ficava assim, eu gritava, eu clamava, depois passava quando cheguei aos 18 anos, né, que fui curada da ameba, dessas doenças todas, né, aí foi que chegou a pior notícia na minha vida. Quer dizer, pelo que eu percebi, a irmã Ana já tinha 18 anos, já sempre vivia desde pequena com processo de saúde. A saúde dela sempre foi atingida, né? O inimigo sempre atingiu a sua vida. E aos 18 anos, a senhora teve um problema sério. Porque quando eu pensei, né, que eu estava numa fase boa, terminando meus estudos, né, que eu estudava no Colégio 3, através do meu pai, que trabalhou lá sempre, né, o patrão dele era uma pessoa muito gentil. Quer dizer, tinha estudo, tinha uma vida até tranquila. Morava numa quinta e tal. E então, quando eu pensei que eu estava ficando bem de tudo, que acabou aquela fase da ameba que foi morta, fiquei com o fígado atingido até hoje, né? Que eu tenho o fígado crescido. Aí foi Mas Deus sempre dando livramento. Deus sempre dando livramento. Começou a ter uma dor de cabeça, que dor de cabeça eu gritava de noite. E eu no hospital, ia no outro, ia num. E nada. E quando foi que descobriu que era esse problema? Depois começou a cair aqui o cabelo aqui no meio, como se fosse uma laranja, e crescendo uma bolha, como se fosse, ficou tamanho assim, mais ou menos de uma laranja. Aquela bolha que parece que o sangue fazia assim.
Nessa altura eu andava a dar aula, eu era professora de alfabetização, né? Eita. E Tava então, mesmo com o futuro, né? Tava. Eu tinha uma turma no sítio e tinha uma turma na cidade, de alfabetização, dos 14 aos 65. Aí Meu foi Deus. quando começou a apertar a dor de cabeça e um dia eu fui no médico, onde uma amiga minha, Janete, né, que ela hoje, eu prezo muito essa amiga, até hoje falo com a família dela, são todas minhas amigas. Amém. Quando vou lá, elas fazem um banquete para mim, eu tenho muito respeito a elas, né? Essa Glória a Janete Deus. trabalhava no Hospital São José, em Abreu Lima, e ela me levou lá, que ela trabalhava no bloco cirúrgico. E quando o amigo dela, o doutor, viu minha cabeça, foi por volta da 1h da tarde, e ele disse, olha, essa menina tem que vir à noite operar com urgência, correndo todos os riscos. Eita, quer dizer que assim que o médico viu, já disse que tinha necessidade de operar. Com urgência, correndo todos os riscos. Meu Deus. Aí foi por volta da 1, eu fui em casa só pegar as coisas e voltei pro hospital. Ela acompanhou a cirurgia toda, né? E ali foi abrir meu casco, né? Que não foi uma cirurgia na superfície. Quer dizer, cortou aqui o crânio. Abriu o casco, o couro cabeludo, não, foi no casco mesmo. Teve que abrir, né? Além de ter por fora, tem por dentro. Tirou todas as porcarias, né? E foi levado para biópsia. E nesse intermédio, foi a biópsia, meu pai que recebeu o resultado. E como a senhora reagiu a saber que tinha nessa situação, dessa enfermidade tão grave, né? Uma situação que poderia lhe levar a óbito. Até o momento da cirurgia, eu estava tranquila. Para mim era uma coisa banal, nem entendia direito o significado de um aneurisma. Pronto. Aí quando foi depois da cirurgia, que 3 dias de alta, no terceiro dia tive alta, meu pai foi me buscar, e o médico chamou meu pai à parte e conversou com ele, que deu uma declaração, que mandou fazer a biópsia para ver se tinha algum câncer, coisa assim, mas de antemão ele tinha a declaração do meu histórico da cabeça, que era aneurisma. E então ele disse para meu pai que eu tinha 3 meses de vida. Eita, o médico deu a ela 3 meses de vida. E mandou, aos 18 anos. E mandou meu pai levar-me ao INSS, né, que era onde faz a reforma da gente, né, para quem mora no Brasil, aposentadoria. E eu fui aposentada com 18 anos e 9 meses de trabalho. Né? 18 anos já foi aposentada, quer dizer que... E meu pai ficou chorar e eu não liguei naquela hora que falaram isso, que eu ia ter poucos anos de vida, eu não entendeu o que não entendi, passando, não senti tristeza, né? Porque Deus já estava comigo, né? Deus trabalhando a seu favor, né? Deus já tinha um projeto na sua vida. Deus já estava me dando um livramento de tristeza, né? E eu continuei a viver, fui obrigada a ficar na cidade, porque eu morava num sítio, né? Numa quinta. E como era a altura do verão, havia muita aquela mosca azul, né? E o médico aconselhou eu ficar na cidade para evitar que a mosca mesmo curada, com a cabeça, deixar de raspar a cabeça 6 meses. E no final eu sei que o médico disse para mim que eu nunca ia ter um bom crescimento de cabelo, porque meu couro cabeludo foi, como é que eu vou dizer, foi lavado com iodo muitas vezes. Então ele disse que as células, a maioria, não ia ter um bom desenvolvimento, tanto meu cabelo hoje, disse não sai, né? É assim, fininho e cresce muito pouco. Então, foi mais ou menos 6 a 8 meses para fechar mesmo e ficar cicatrizado, né? Aí fiquei condicionada, a cabeça no secador. Aí foi todo aquele processo. Agora me diga uma coisa, e quando foi depois de 6 meses, voltou o médico, e o médico ainda continuou com esse diagnóstico? Sim, o médico tinha sempre a mesma coisa, né? Mesma coisa, mesmo depois da operação. Ele próprio ficava suspeito. Sem entender. Porque, como é que a senhora estava viva? Como é que eu estava viva, né? E o INSS... É Deus, Deus de milagre. O INSS automaticamente me aposentou, né? Que eu tenho minha carteira aí carimbada, aposentada por invalidez. Né? Foi sempre o foco do médico, era esse, né? Inválida, exato. Né? E graças a Deus eu continuei. Mas eu continuei a fazer curso de confeitaria, curso de flor de goma, curso de artesanato, confeitaria. Tá ótima, não se passa nada. Pois, eu comecei sempre a não... Deus sempre me usou para eu não me entristecer. Eu sempre ocupei meu tempo com coisas e depois né? E depois de tanto tempo, o médico só deu quantos meses? 3 meses. 3 meses, a senhora hoje está aí, ó. Hoje já faz 50 anos, né? Né? Porque Glória eu tinha 18, a Deus. tô com 68. Deus, então hoje Deus faz de milagre. 50 anos. A última palavra é sempre de Deus, não é de homem. E então, continuei bem. A vida dela também, né, em relação à saúde, Deus dando sempre livramento, livrou ela do problema na cabeça, aneurisma, né? Deu a cura.
E também teve outro problema sentimental. Ela Eu passou acho que anos e anos casado o problema é com uma pessoa que, né, que 18 só anos, queria né? fazer mal a ela. Aí eu me apaixonei por uma pessoa que era divorciado, né? Que é o pai das minhas filhas, né? E além dele ser divorciado, ele tinha 7 filhos. E eu criei os 7 filhos dele. Era uma escadinha, né? Era Roberval, Paulo, Cândido, Saulo, Kennedy. Quer dizer, a senhora criou os filhos dele. Era 7 rapazes e uma rapariga, né? E eu criei os filhos dele, depois tive a Conceição, depois tive a Cis, depois adotei mais um sobrinho, que era filho adotivo, e sobrinho, que era Douglas Danta, que é meu Mas sobrinho. me diga uma coisa, esse homem, que ele fez assim, porque a senhora disse para mim que sofreu muito, né, na sua vida sentimental. Sofri, porque no início, né, foi tudo muito bom, ele me tratava bem, tudo. Depois ele começou a crescer de degrau em degrau e diria por minha causa, porque ele também tinha problema de bebida. Teve uma altura que ele foi reformado por invalidez também, porque é de álcool. Só que nesse invalidez dele, fizeram a aposentadoria dele dentro do próprio INSS, que ele era funcionário, e engavetaram. E depois, Deus sempre me deu sabedoria, e eu, passando as coisas começou a apertar, porque era 7 crianças, com minha 9, mais uns 10, mas graças a Deus, e o sítio que meu pai tinha, a gente não passava necessidade. Mas tinha falta de dinheiro. E ele começou recebendo vale transporte, começou recebendo contra-cheque, começou recebendo tudo como tivesse na função. E como Deus, graças a Deus, sempre me deu o dom da sabedoria, eu posso agradecer a meu Deus, né? E então eu fui lá no INSS, conversei com uma amiga minha, Dilza, que Deus já tem, que ela já faleceu também, e ela disse, tem certeza que o Antônio recebe vale transporte, recebe ticket restaurante, recebe contra-cheque? Quer dizer, Deus sempre lhe ajudou, né? 7 crianças, mas ele sempre mandou o mantimento, né? Porque quando ele ficou, como tivesse aposentado, ele recebia mais do que eu, só R$2. Aí ela me mandou eu na JK, na central do INSS. Eu fui lá, conversei com a assistente social e ela perguntou-me, mas ele recebe tudo isso? Eu digo, recebe. Então ele não está reformado, não está aposentado. Aí deu andamento, né, para a central, para Brasília, e um ano depois veio como é que eu vou dizer? Ele foi promovido, que ele era agente, passou a agente administrativo, né, trabalhava numa sala de 8 até os 12 e meia. Quer dizer, pelo que eu percebi, quando ele melhorou um pouco de vida financeiramente, ele começou a lhe maltratar. Sim, isso? Porque graças a mim, a Deus, eu dei andamento naquilo para fluir, e aquilo fluiu. Ele não soube ser grato, né? Ele, em vez de estar reformado, aquilo estava engavetado, então se tornou sem efeito, e ele foi promovido, que ele era agente, passou a ser agente administrativo, e ganhando quase 40 salário mínimo, né? E foi aí que começou quase tudo. 40 salário mínimo. Exatamente. Foi aí que começou a desandar nosso casamento, porque ele começou a ficar abusivo, começou a sair com os amigos, chegar tarde, começou a... Quando a gente não tem Deus e tem dinheiro, só, né? Só e eu sempre naquela vidinha de cuidar dos filhos, de cuidar da casa, que era 10 crianças, mas eu e ele 12. Lavar, cozinhar, passar, era uma vida mesmo, né? E ainda ia ao sítio buscar mantimento, batata doce, inhame, fruta, feijão verde. Sim, para cuidar das crianças, mesmo de uma coisa. E o que é que ele fazia com a senhora depois disso? E aí ele começou com o abuso de bastava eu... Mas ele era violento? Com palavras, e chegou a me agredir muitas vezes. Uma vez até ele me agrediu, que eu estava com a Cícera com 9 meses no braço, e ele pegou uma faca para mim, uma foice. Meu enteado empurrou ele e eu para casa da vizinha. Do nada, né? Parece que o inimigo usava ele, claro. Aí foi quando começou aquela coisa de me impor no psiquiatra, no hospital psiquiatra. Que a senhora estava Ele trabalhava no INSS e ele sabe que para ir do INSS as guias para internamento no hospital psiquiatra, que era vizinho, né? Tem que passar pelo médico do INSS, ter uma guia. Mas como ele era funcionário público lá, ele tinha acesso a tudo, tudo era mais fácil para ele. Tinha uma amiga dele do hospital psiquiatra, que era o hospital HPP de Paulista, né? Que era a doutora Ieda. E ela começou a ir em casa me buscar por tudo e por nada. E eu, às vezes, fugia de casa, passava para casa da vizinha, passava pela vacaria, ela conseguia me apanhar. Para fugir, para não ser internada. Com os serviços gerais. Mas só que quando eu chegava no hospital, ela me punha lá dentro, ela não me medicava. Por quê? Porque eu não estava louca. Ela sabia que eu não estava, mas ela estava ali para me destruir. E nessa altura eu gritava. Meu Deus. Eu gritava às vezes tanto que ficava sem voz. E depois, e nesse intermédio, ele fazia uma versão horrível a meu respeito, que eu pegava faca, pegava espingarda. Tudo mentira. Tudo mentira, para pegar os meninos. Eu convivi com louco, Tassiane, de pegar cocó, fazer na mão e ó.
Comer. Meu Deus, sangue de Cristo. E chegou uma altura, uma vez, que uma menina que ela era lésbica, ela veio me agredir, ela queria me impor em cima de mim. Eu dei uma pesada assim nela. E ela caiu pro outro lado. Quer dizer, a senhora vivendo essa situação toda porque você é provocada constantemente. Porque uns rios, pessoas que falam sozinhas, pessoas que cospem na água, diz que pensa que é ouro, pessoas que não sabem nem quem elas são, perdem a própria identidade. Mas eu não era meu caso, porque eu estava sã e salva. Sã e salva. Mas em todo lado que eu tô... É porque Deus sempre teve um plano na sua vida. Em todo lado que eu estava e que eu tô, Deus tem sempre alguém para me dar o livramento. E então, nesse intermédio todo, quando eu comecei a tomar o eletrochoque, a gente fica vigiada, né? E quando a gente discute com alguém, pronto, uma pessoa está pior do que eu, se eu discutir com aquela pessoa, mesmo que aquela pessoa dentro da psiquiatria me agrida, eu tenho que não bater, porque se você bate, você leva um coquetel na veia, você dorme 24 horas. Eu era tão fraca quando eu levava um coquetel desse e eu passava a semana toda comendo assim. Uma vez, eu me lembro que me deram uma injeção dessa, eu acho que eu fiz cocô na cama, acho que até hoje tem marca de merda lá nas paredes. Que eu não sabia nem quem eu era, nem onde eu estava, nem o que estava fazendo. Quer dizer, a senhora foi internada, saudável, e ali naquela situação, estava mesmo se tornando... Se continuasse ali, era ficar doida, né? O interessante é que eu já vi isso numa novela, né? Que as pessoas têm um asilo dentro do... Tipo, numa ilha, e ali as pessoas tomam muito esse... Eu já vi essa novela aqui, que foi mesmo brasileira, né? Que dão eletrochoque nas pessoas, muita gente morre, que eu vi também muita colega dali morrer. E me diga uma coisa, como é que a senhora fez para sair dessa situação? Que foi que Deus essa usou situação, alguém? Quem me livrou foi Deus, porque, como eu digo, Deus é Deus em todo o tempo. Quando a gente tem fé e crê que Deus existe, Deus dá sempre o livramento. E Glória eu creio que Deus estava sempre com a mão. Em nome de Jesus. E então apareceu, tinha lá uma enfermeira, que ela se chama Antônia, e ela mora na Rua Superior, no 9. E na primeira consulta minha com o diretor do hospital, ela disse: olha, doutor Zevaldo, se o senhor der choque na pobre da Ana, o senhor vai matar a Ana não é doida não. Aí ele disse: por que se passa, Antônio? E ela disse: o senhor lembra que o Antônio, que era meu marido, fez com a primeira, com a Jaci? Ela aqui uma quer dizer vez, que ele já tinha feito isso com a primeira mulher dele. E botou ele aqui uma vez e botou ela por louca na frente do juiz, e ela não teve direito a nada, ficou vangando, sem pensão, sem nada. Meu Deus, esse homem mesmo era usado por Satanás. 7 filhos, passou para ele e ele não dava nada, apesar que ele tinha um documento que tinha que dar 30% do salário dele, mas ele escondia, nunca deu. Eu que descobri e falei para os filhos dele, né? Todos eles sabiam o que eu falei. Meu Deus. E então foi aí que começou tudo, né? E então ele, além de me internava, ele ia lá no hospital de 8 dias, né? E ela sentava de um lado, eu sentava, eu e ele, como estou aqui, ela aí, e ela olhava para ele e dizia: tá vendo como ela está boazinha? E eu só chorava, e ele dizia: pois, estou a ver. E ela dizia: talvez, se você se meter a besta, você nunca mais vê suas filhas. E eu, eu estava num psiquiatra, com pessoas que podiam realmente me dar um documento, ou me botar numa tamadeira pro resto da vida. Exato. Ou me dar uma injeção, sossega-leão, ou meu Deus. Boa Noite Cinderela. Podia acontecer qualquer coisa ali, que você estava tendo... só calava, porque Deus tocava em mim, para eu não abrir minha boca. As lágrimas caíam, mas eu não falava. Pois Glória a Deus. Punha ali pronto, e ficava naquela ali, só chorando. Né? Era muita pressão, era medo, envolvia medo, envolvia tudo, medo de perder suas filhas, né? Medo, sem ver suas filhas, sem saber nada. Às vezes as meninas eram perto de casa, as meninas iam lá pela grade, e a enfermeira me chamava e eu dava uma olhadinha, né? Da enfermaria eu acenava, né? E as lágrimas nos olhos, né? Eu sou mãe, eu sei. 10 e 12 anos. Mas assim, me diga aí, e como saiu dessa situação? Mas tudo, como eu digo, tudo é no tempo de Deus. Porque quando Deus tem plano na vida da gente, não vale a pena. E a senhora sempre com muita fé em Deus, mesmo naquela situação. Muita fé em Deus. Eu clamava, pedia a Deus para me dar saúde, tá vendo, para eu criar minhas filhas, para eu ver minhas filhas, né? Porque eu tinha 2 filhas pequenas, né? Além dos meus 7 enteados, meu sobrinho. E aí então chegou o grande dia, né? E estava lá um médico novo que eu nunca tinha visto, que era o doutor Zevaldo Filho, o filho do diretor do hospital. Uma pessoa dócil, meiga, né? Que Deus usou ali naquele dia para mim. Glória a Deus, glória a Deus, já estava em tempo. Quando foi naquele dia que eu estava desesperada, eu já estava tão ultrapassada que eu estava já entregando, né? Eu estava ali só Jesus não aguento mais. Mas mesmo do jeito que eu estava, Jesus usou aquele médico para... Deus falou
com ele e ele usou ele para ele olhar para mim e não ver maldade em mim. Glória a Deus. Então, naquele dia, o meu marido entrou e disse assim, interne ela, que ela é cliente da casa. E ele olhou assim e disse, olha, o senhor dá licença, por favor, para eu falar com a Ana Maria. E ele foi para a recepção. Nesse intermédio, ele perguntou para mim assim, Tassiana, Ana Maria, o que é que se passa? Você é louca? Você é que se passa? Eu disse, não, doutor, eu não sou louca, apesar que eu fui internada aqui muitas vezes, porque o meu marido, quando qualquer briguinha em casa, qualquer bacharelado de cara feia... Como ele tinha conhecimento. A doutora Ieda vai me buscar em casa com o carro cheio de serviços gerais, eles me dão uma gravata, que eu levei muito isso aqui, né? O pega-leão que dá gravata, depois que punha a gravata aqui, me botava dentro do carro, me segurava, chegava lá e jogava. Não podia fazer nada. Mas não dava uma injeção, não dava um comprimido, jogava lá dentro. No outro dia, fazia como é que se diz? Um relatório horrendo a meu respeito, que eu pegava a faca, que eu pegava espingarda. Tudo mentira, tudo aí mentira. Foi aí que veio o choque, né? Pronto. E então, foi nesse dia que eu disse ao médico tudo isso, e ele disse assim, mas por que você não falou para meu pai, não falava para meu pai que ele ia me buscar em casa? Eu disse, ela abandonava o plantão e ia me buscar em casa. Ele disse, olha, primeiro ela nem poderia abandonar o plantão e nem tinha o direito de buscar você em casa. Eu disse, pois é, mas ela ia. Aí ele disse, por que você não falou para o meu pai? E eu disse a ele, eu não falei, por quê? Porque ela é médica, eu aqui. Quem sou eu, né? Eu tinha muito medo que ela me desse alguma coisa? Boa noite, Cinderela. Aí eu disse, pois é, Ana Maria, você vai ficar hoje aqui, mas amanhã você vai embora. Me diga agora, realmente, como é que a senhora conseguiu se livrar dessa situação do seu esposo? Aí chegou a conclusão que o médico chamou meu marido e disse que doutor Ieda, se caso me levasse a força para o hospital, ele tomava providência na ordem do médico. E em relação ao meu marido, que ele me internasse, denunciava ele. Aí fui daí em diante que ele nunca podia quebrar a casa, virar de perna pro ar, fazer o que eu dissesse a ele. Jamais ele mandou me levar para a psiquiatria. Aí foi quando começou aquelas coisas, violência, de quebrar as coisas, gritava, não sei o que, e sempre de olho em fulano, em cicrana, que ele gostava muito, depois que estava com dinheiro, se meter com vizinha minha até. Né? Quer dizer que ele também tinha problemas de arrumar a mulher fora. Tanto que eu tinha uma amiga que eu considerava a melhor amiga minha. Quer dizer, a senhora foi traída várias vezes, então, né? Foi, já aí, pronto. Quer dizer, a sua vida sentimental... eu cheguei a uma altura que eu dava graças a Deus, eu ia para casa, eu saía para... Assim, aí, voltando atrás, né, eu comecei a vender Natura. Me inscrevi na Natura, Pierre Alexandre. Chegou uma altura que eu trabalhava com 10 empresas. Amém. A Amway Internacional. E foi esse meu trabalhar. médico, continuei com ele, né? Doutor Zevaldo Filho, né? Que até hoje ele está em Recife, ele vive lá, né? E então, chegou um ponto que foi a coisa mais linda que eu já vi, né? Na minha vida. E quando eu chegava lá, foi 2, 3 meses, 4 meses, ele chegava, ficava assim, olhando para mim, rindo. Um olhar muito meigo, e ele ria, aquele sorriso lindo que ele tinha. E eu dizia... Tá vendo, Ana Maria? Eu digo, o que foi, doutor Zevaldo? E ele olhava para mim e dizia, Ana Maria, hoje eu estou feliz. Glória a Deus. E eu dizia, por quê? Ele olhava para mim e dizia, porque você está bem. Glória a Deus. Aí ele disse, continue assim, você jamais vai voltar para psiquiatra. Foi reduzindo a medicação, né? Desmamando passo a passo. Amém. Né? E daí em diante eu fiquei com epilepsia, né? Já era problema da cirurgia, mas o choque que eu levei foi muito pesado. Foi muita coisa. Aí foi diminuindo, desmamando. Cheguei na mesma medicação que eu tenho hoje, que é a idantina para epilepsia, toma sertralina para... Quer dizer, a senhora tomava quantos medicamentos que a senhora 21. E agora só reduziu para 3, eu tomo diazepam, desde os 18 anos, a idantina para epilepsia, né? Lá eu tomava, não era a idantina, lá era outra, que agora não lembro. Amém. Não lembro o nome que era lá para epilepsia. Quer dizer, Deus libertou a senhora de... E eu posso dizer de quase 100% de medicamento. Por isso que eu digo que hoje, para qualquer pessoa que em tudo dá graça e a fé e a perseverança, quando a gente quer, Deus muda tudo, né? Amém. Porque agora vamos me deu agora... um livramento muito grande. Então foi aí que eu tive liberdade. Mas continuou aquela coisa de perseguição e de... Ele deixou a senhora deixar ele em paz? A senhora deixou ele... Tinha sempre problema, né, de violência e às vezes mas usava o que foi... às vezes usava ação porque ele ganhava bem, e ele dizia que sua separação levava as meninas, então eu não estava rindo essas meninas aí, uma dizia que sim, outra dizia que não,
E eu dizia a ele, eu tenho dinheiro. E eu dizia para ele, eu já nasci rica. Glória a Deus. E ele dizia para mim assim, o que é que tu tem? Uma reforma de 52, na altura, R$ 52. E eu dizia para ele, pois sou, já nasci rica, porque Deus me deu 2 olhos, uma boca, 2 mãos e 2 pernas. Então, Glória eu nasci rica, sou perfeita, para trabalhar onde eu quiser. Agora, bora passar agora para mudança, para vitória. Quer dizer, a senhora deixou ele, né? Sim, não e deixei, Deus começou... Não foi ainda aí que eu larguei, né? Era uma vida de turbulência, eu ia para a rua, a vontade que eu tinha era não voltar para casa, né? A gente chegou a um ponto que a gente dormia junto, mas não tínhamos nada, né? E quando eu chegava, ele fazia questão de amarrar um pano aqui na testa, dizer que estava morrendo de dor de cabeça, e que não sei o quê. E um dia eu até fiz pronto, eu queria salvar meu casamento, e um dia eu disse para ele assim, então a gente não tem mais nada. E ele chegou e disse para mim assim, mulher merda da tua qualidade, eu pago para fazer careta. Era aí ofendida. Aí eu disse a ele, quando tu chegares ao meu dia e meio, 1 hora, a mulher merda que tu estás falando não está mais aqui. A senhora tomou a decisão de sair daquele daquele mesmo, naquele dia mesmo eu saí. Aquele inferno, né? Aí fui para casa de uma vizinha minha até me organizar. E foi aí que ele proibiu de eu ver as meninas, botou meu enteado como guarda-costas para quando ele estiver em casa eu não entrar. E depois ele começou a ver que eu não voltava, começou a ir atrás de mim. Aí ele passava na casa da minha vizinha, eu estava lá e ele mandava a minha filha levar cozido. Aí ele passava, então, volta para casa, e eu dizia para ele assim, a mulher merda, começa a fazer me dá R$ 50 que eu começo a fazer careta. Não, mulher merda da tua qualidade, você pode fazer careta. Aí eu dizia para ele, quando ele mandava eu voltar, eu dizia, olha, começa a pagar R$ 50 que eu começo a fazer careta. A mulher merda começa a fazer careta. Ele arrastava o carro. Depois voltei, mas as coisas não dava para continuar. Mas vamos agora falar... Ou a gente separava... Como está agora a sua situação? Como a senhora conseguiu, né, que eu fiquei sabendo que a senhora encontrou uma pessoa que lhe deu valor. Mas antes disso, né, tudo continuou no mesmo. Aí foi quando, acho que eu tomei a decisão mesmo de largar tudo, ir para qualquer lugar, como chegar no aeroporto e dizer assim, quero um bilhete para onde? Para qualquer lugar. Foi aí que foi a palavra-chave, porque... Foi num dia que eu estava em casa, num domingo, não me esqueço nunca mais, e passou um moço, que esse moço era marginal, né? Deu para a marginalidade, e eu conheci a mãe dele, eu mandei para casa, era uma mulher de Deus. Sim. E então, esse moço andava foragido da polícia, e a ponto que um dia a mãe dele estava na igreja, que era a Gal, que era evangélica, ela estava na igreja, e a polícia andava atrás dele, me procuraram por tudo que ela não encontrava. Então, nesse dia, minha ação, com 12 anos, estava na igreja, na Assembleia de Deus, né? E nessa altura o pastor tinha falado que algo estranho ia acontecer, e não demorou muito quando... quer dizer que vocês já estavam na igreja e Deus já estava falando. A polícia entrou na igreja, achando que ele estava lá escondido com a mãe dele, e deu um tiro assim dentro da igreja, a Assembleia de Deus lotada. E Jesus, o diabo levou alguém para dar um tiro dentro da igreja. A sede que a polícia estava ali apanhar ele, né? E graças a Deus não atingiu ninguém, mas também ele não estava lá. Aí depois meu marido foi dizer a ele que eu tinha denunciado ele, acho, porque eu saía, às vezes chegava tarde, 10 horas, 11 horas, passava pelo lugar assim, antes de chegar na minha casa, meu deserto, que era um campo de futebol deserto, ele sempre estava lá com a turminha da droga, e às vezes ele pulava na minha frente, pedia dinheiro, e eu dizia ele que não dava, porque ele ia se meter naquele, tia, dê-me lá, e eu dava, e ele dizia que ninguém mexia comigo, etc. Aí um dia ele passou na frente da minha casa e disse, e queria falar comigo, e a menina que trabalhava lá em casa ficou assim, tu és doida, e eu disse, eu não devo nada, eu fui. Ele pegou aqui assim no meu ombro, né, com a força dando tipo uma presa assim, apertando, chegando a doer o osso, e ele disse assim, olha tia, eu vou lhe fazer uma pergunta, se for verdade a tia tá lá, para dizer coisa pior, assim, a tia tá feita comigo. Aí eu disse, o que é que foi, menino? E ele disse, tia, eu vou lhe fazer uma pergunta, se eu sentir que é verdade, você tá feita comigo, porque eu sempre que vinha da rua, quer dizer, 10 horas, 11 horas, eu encontrava com ele, com a turma dele, né? Armado, querendo lhe fazer mal. E ele disse, e eu fiquei assim, aí ele disse, tia, é verdade que a tia tá armando pra cima de mim? Aí eu olhei bem nos olhos dele. Pra entregar ele na polícia. Aí eu disse, olha meu filho, não é verdade. Eu tenho pena de ver você nessa vida, que eu vi você crescer. E mais ainda da sua mãe, mas não é verdade. Aí foi quando ele olhou para mim e disse assim, olha tia, Deus também penetrou ali nele, né, que Deus usou ele para não me fazer mal. E ele olhou para mim e disse assim, eu sei que a tia não está mentindo. Agora eu vou dizer quem foi que me disse a mim que a tia estava arranjando assim, foi o safado do seu marido. Eita, quer dizer que ele falou isso para o rapaz tirar sua vida.
tratava Meu como fosse Deus. um Um assassino. Um assalto, Um pronto. assalto. Eu e trabalhava com várias assassinou. empresas, andava sempre com dinheiro na mala, né? Exato. E então foi aí que eu voltei no neurologista e no meu psiquiatra. E ele disse, Ana Maria, você está à espera de quê? Caia fora, menina, você é nova, bonita, inteligente, caia fora enquanto é tempo. Seu marido trabalha com o INSS, ele só vive com os médicos, eles quiserem ele mata até com um alfinete, e disse até um sítio onde põe que a pessoa pode até morrer. Ou com um travesseiro, dá tudo morte natural. Eu disse, doutor. Ele disse, você... Aí foi quando eu conheci não, eu já tinha essa amiga, que era amiga de trabalho dele, né, que era a doutora Josete, que ela trabalhava lá com um dos chefes lá, que era até padrinho do meu enteado mais novo, do Roberval. E ela me deu a oportunidade de eu vir para aqui Portugal. E eu vim escondida, não vou mentir. Todo mundo sabia, minhas filhas sabiam. Não pode dizer que não, que eu estou falando, que as minhas filhas estão a ouvir, ela quiser ficar chateada, fica, mas é a verdade. Elas sabiam. Elas foram levar no aeroporto com o meu melhor amigo, era o nosso amigo da família, que era o Wilson Adelino, que é dono de uma escola particular também. Meus irmãos sabiam, deixei uma procuração para o meu irmão mais velho, João. Aí a senhora veio para Portugal. A gente precisa adiantar para não ficar muito longo. Vim para Portugal e vim viver com uma pessoa, né? Mas quando eu vim viver com essa pessoa, né, que era até amigo dessa amiga de trabalho dele, eu não dei meus dados a ele, só que ele usou um dia, ele ligou para mim, uma amiga minha ligou para mim, perguntando se eu podia dar os dados que meu irmão, que tinha minha procuração, tinha perdido a procuração, que ele passou pelo meu irmão, para dizer que era meu irmão que tinha perdido a procuração, para eu dar meus dados e o telefone. Aí minha amiga disse, olha, foi João Alves, que era o meu nome, meu irmão, e ele era João Antônio. Eu disse, é meu irmão, mas posso dar os dados e o telefone? Disse, pode, afinal era ele. Eita, queria atrás da senhora aqui em Portugal. Aí ele começou a ligar para cá, meia-noite, 1 da manhã ligava, olha meu amigo, cuidado, viu? Olha, essa mulher aí é bandida, cuidado, que essa mulher aqui andava na prostituição, paz, né? Olha, essa mulher aqui fazia strip, cuidado, meu amigo. Agora vamos aqui, que a gente tem que mesmo que adiantar. Pronto. Aí foi quando, a gente separou, ele me deu indenização na altura, né, que o advogado exigiu, e me deu um dinheiro para pôr na conta, o advogado mandou ele para dar casa, mesa e banho, mas eu fiquei no quarto mesmo, tinha meus trabalhos na porta que dava do Senhor Pimenta, né, ainda fazia um part-time com a dona Ana do café, que enfrentar a clínica do Dr. Marco. Pronto, aí foi quando vim para Quinta do Conde e conheci meu falecido Madeira. Isso é que a gente quer saber, é aí que a gente quer chegar. Quer dizer que Deus restaurou sua vida sentimental. Deus restaurou minha vida com um casamento feio, que eu vim saber o que era amor, o que é ter um... Oh, glória! Depois de tanto sofrimento. O que é ser amada, né? Porque mesmo casada com ele, com meu ex-marido, eu não sabia o que era amor, o que era ter uma relação gostosa. Nunca soube, né? E ele me fez ver tudo isso. E a gente viveu até o fim, né? Depois mandou trazer as meninas, ou as meninas eu trouxe as minhas filhas, foi sempre bem aceito. Casou, tudo certinho. Sim, depois veio a Sandra, depois veio a Cícera, e graças a Deus todas as Quer dizer, esse homem lhe apoiou, casou. Me apoiou, a foto que ele deixou a aposentadoria dele como tinha também como de fato, né? E era uma pessoa que me amava, me dava do ouro ao besouro. Eu tinha tudo bom e do melhor. Glória a Deus. Eu fico muito feliz. Era um homem que eu digo que é raro, era peça rara, né? E Deus restaurou sua vida sentimental. Né? E hoje eu boto Deus acima de tudo. Eu digo sempre nas minhas lives, que eu faço umas lives doidas aí, mas eu digo sempre, que quando eu me acordo, eu agradeço a Deus por estar viva, ligo para minhas filhas, está tudo bem, abro a minha porta e digo, entra Jesus, para eu ter um dia feliz. Oh, né? Glória a Deus. E Deus tem sempre fluído na minha vida, né? Glória Graças a Deus a gente sabe que todo mundo tem problema, né? Claro, todo mundo vai ter, uma coisinha ali, porque não é mar de rosa, mas... Só na glória. Posso dizer que tem uma vida abençoada e jamais, né? Eu trocaria a minha vida, a vida da evangélica, né? Deixar de adorar a Deus por nada desta vida. Glória a Deus, aleluia. Olha, irmã, para mim, tudo que eu tenho hoje, tudo que eu sou, tudo que as minhas filhas têm, tudo que eu posso dizer que tenho, né? Que eu sou feliz, é pela honra e glória de Deus. Para mim não me falta nada. Né? Amém, olha, eu estou muito feliz, sabendo a história, né? Depois de tanto sofrimento, Deus lhe deu um esposo que lhe amava, cuidava da senhora. Hoje também deixou amparada, segura, né? Amparada, né? E depois de tanto sofrimento, veio a glória, né? Veio a honra, né? E tenho o privilégio de agradecer a Deus por ter minhas filhas ao pé de mim, meus netos, mesmo que nasceu lá tão tarde. E hoje já o pai dela já deixa a senhora em paz. Né, já está lá na paz. Faleceu? Também, pois é, né? Eu espero que ele tenha falecido, tenha tido encontro com Deus, né? Mas sim, acho que sim. Quem conhece a senhora, que vai estar nos assistindo, para a gente estar encerrando com chave de ouro, vai entender o que eu vou lhe pedir. Né? Se puder,
dá uma palhinha daquele louvor que a senhora sempre canta na igreja. Eu te amo, Rei. Tu és tudo, mas nada eu sou. Glória a Deus. Enche meu coração de ternura e paz. Honra eterna e glória te dou. Jesus me enche Glória a de fé, de glória e de amor, gente. Amém.